Olá, como vai? Eu sou o professor Ricardo Brito, diretor aqui da IBS, e nós estamos aqui para mais uma entrevista do programa 10 Minutos para você saber, um programa produzido aqui pela IBS com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center. E o nosso convidado de hoje é o meu colega, o professor Marcos Aurélio de Araújo Ferreira, que acaba de receber o seu título de doutor em administração pela FEA. Parabéns e obrigado aí, professor Marcos, pela sua presença, viu? Obrigado. Você que tem acompanhado o nosso programa sabe que nós temos prezado 3 características em pesquisas em administração. Primeiro, é um bom tema relevante, um tema atual, um tema que ajude a gestão. Segundo, nós sabemos da importância de uma boa metodologia de pesquisa, uma pesquisa que traga à tona informações confiáveis, que investigue corretamente os dados que ela está se propondo a estudar. E por fim, uma pesquisa que produza resultados relevantes para a gestão aqui no Brasil. Pois bem, hoje nós temos um bom exemplo de um trabalho que tem essas 3 características. O professor Marcos fez um trabalho muito interessante, um tema muito interessante, muito bem investigado e que vale a pena você ler. O tema é a questão da sucessão e o título é Processo Sucessório em Organizações Brasileiras. E a sua pesquisa foi feita usando a metodologia de pesquisa denominada Ground Theory e foi feita lá sob a orientação do nosso querido professor da FEA, o Dr. Joel Dutra. Muito bem. Eu começo aqui essa nossa entrevista já tocando na ferida. Professor, a maioria dos trabalhos de sucessão enfoca pequenas empresas cujo dono está se aposentando e precisam achar logo alguém para passar a tocha. Mas o seu trabalho ele é diferente. O seu trabalho enfocou grandes organizações, empresas de capital aberto, algumas delas inclusive muito bem profissionalizadas, e enfocou também o assunto não sob a ótica ali de apagar incêndio, mas de um planejamento antecipado. De onde que surgiu essa ideia, hein? Como que você avalia a literatura atual sobre o assunto, o debate atual sobre esse tema da sucessão? Como fica isso, hein, professor? Bom, obrigado pela oportunidade de conversar sobre o tema. A discussão foi exatamente essa. Muitas das publicações que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, retratam sempre a questão do fundador, da pequena empresa familiar. E a gente tem algo estimado em torno de 80%, 85% dessas pesquisas tratando desse tema. O restante, a grande maioria, trata sobre a sucessão do presidente, do diretor. E a ideia era contribuir para as organizações discutindo esse tema dentro delas, seja de um analista que está começando e buscando um cargo de supervisão, de um supervisor para coordenação, assim como cargos gerenciais e diretoria. Bem orgânica, né? Isso, e a ideia do Ground é justamente essa, deixando de lado um pouco a questão já do que existe de teoria, é verificar de que maneira isso pode ser extraído uma nova teoria que explique essa relação, essa dinâmica atual. E aí sempre uma perspectiva mais contemporânea. Hoje, o que explicaria os processos sucessórios nas organizações? Ou seja, uma teoria que emerge da observação da prática, né? Perfeito, você resumiu, acho que eu deveria ter consultado você antes, né? Estamos juntos aqui, professor. Bom, nós estamos aqui começando essa entrevista, mas eu aproveito para lembrar você que está aí nos acompanhando no nosso canal que você também pode mandar a sua pergunta. Basta clicar aí no alto à direita da sua tela, na aba Social Stream, e mandar a sua colocação, a sua pergunta. E se você desejar mandar um vídeo para nós, melhor ainda. Grave em vídeo a sua pergunta para o telefone 94551-6105. Tá ok? Bom, agora já entrando mesmo no assunto da sua pesquisa, como que se faz, hein, professor, para saber, como se faz para identificar quem é o próximo sucessor dentro de um cargo, seja ele mais alto, mais baixo? Como é que identifica-se os talentos dentro de uma organização hábeis para ocupar postos no futuro, hein? Essa é uma questão que várias organizações estão se debatendo e usando termos diferentes, por exemplo, o potencial sucessor, o high performer, o talento, né? E aí passam por pool de talentos, programas de trainees. O que nós temos observado, e aí o trabalho em si nos faz acreditar, que a identificação ela precisa ser a partir de algumas evidências. Essa evidência ela se dá a partir de uma análise sobre como determinado profissional tem se comportado diante de determinadas situações. Então a forma com que ele lida com essas situações, e o quanto mais ela for estressante, o quanto melhor ele é capaz de dar uma resposta que traga um resultado recorrente para um futuro ainda não existente, isso pode determinar a capacidade de abstração dele
e a habilidade que ele teria para assumir níveis superiores de complexidade na medida que ele assumisse novas posições. Ou seja, precisa fazer um olhar sobre a história de vida desse profissional e como que ele lidou com as situações. Alguns vão usar a questão do coping, né, que é como é que eu lido com situações estressantes, sejam elas positivas ou não, e de que maneira eu respondo a essa situação. Se eu respondo de maneira de buscar alternativas e me vejo pronto para lidar com a situação, enfrentá-la e trazer resultados propositivos, é alguém que nós observamos que é capaz de resistir ou de ter uma tolerância à frustração de novas situações. Quando ele evita essa situação, e aí quase aquele sentimento de fuga, talvez uma definição aqui de alguém que não tenha o protagonismo suficiente para lidar com uma situação que naturalmente será mais complexa no futuro. E, bom, uma das questões que se vinha trabalhando no passado era a questão da agilidade. Só que isso está muito datado. Então, imagina que nos anos 80, com a ruptura tecnológica, econômica, social que nós vivemos, alguém que lidasse muito bem com a mudança e tivesse uma agilidade para lidar com a mudança era um potencial sucessor, alguém de alto potencial. Atualmente, não se percebe numa organização que ela mantenha no seu quadro alguém que não seja capaz de se adaptar à mudança, porque isso deixou de ser um potencial para um requisito básico. Virou assim, obrigação. Virou obrigação. Você não tem na tua equipe alguém, porque a mudança ela é contínua. Portanto, os atributos para identificar o potencial, eles também devem ser revistos gradativamente, a partir do momento em que há uma incorporação de nova complexidade na atividade. O que, portanto, não pode ser uma mesma solução para duas organizações, mesmo que semelhantes. Porque a incorporação, a forma com que essa organização tem seu planejamento e vai lidar com o mercado também define quem é potencial para um e outro. Então, eventualmente, um alto potencial numa organização é um profissional bem qualificado para uma outra instituição. Claro, claro. Bom, eu aproveito para informar que a tese do professor já está disponível no banco de teses digitais da Biblioteca Virtual da Faculdade de Economia e Administração, a FEA USP. Trabalho muito interessante, eu recomendo a você a leitura. Tenho certeza que se você tem interesse por esse tipo de assunto, vai encontrar no material do professor Marcos uma fonte riquíssima, belíssima, para você aí se aprofundar. Bom, e estamos aí chegando ao final deste nosso primeiro bloco. Queria só aproveitar para fazer mais uma última pergunta, Marcos. Como que uma empresa, seja do setor público, privado, como que uma empresa hoje pode iniciar o planejamento sucessório? Vamos imaginar que ele está planejando uma sucessão para daqui a 5 anos. Como é que esse planejamento pode começar a acontecer hoje, hein, professor? Ok, bom, resumindo um pouco do que está descrito na tese, a princípio a sucessão ela vai ocorrer na organização, indiferente de haver ou não planejamento, ela está acontecendo de uma forma dinâmica. Quando se coloca um prazo de 5 anos, é quase como que para se rever o planejamento que foi feito para garantir que se possa chegar nos próximos 5 anos. Uma recomendação é partir então do histórico desse profissional que apresenta o potencial de lidar com essa complexidade, mas imediatamente olhar qual o planejamento estratégico da organização, onde a organização deseja estar e que nível de competitividade e complexidade ela lidará nesse futuro. E a partir daí então verificar aqueles profissionais que nesse período conseguirão absorver esse nível de complexidade. Chama atenção que lidar com complexidade superior é um requisito para continuar sendo um bom profissional na mesma cadeira, porque as cadeiras têm absorvido. Então, um gerente hoje certamente desenvolve uma atividade que há 5, 8 anos estava na cadeira de um superintendente. Claro. Portanto, o coordenador hoje vai lidar com uma situação que há 8 anos era do gerente. Se ele levar 5 anos para absorver e dominar esse nível de complexidade, essas funções... Ele apenas se garante na cadeira. Ele garante continuar sendo um excelente coordenador. Então veja que aqui o potencial sucessor é alguém que pode não só assimilar o que está no cargo seguinte, mas no posterior. Claro, claro. Bom, eu quero então agradecer aí, professor, realmente muito obrigado pela sua participação aqui e, lógico, quero também dar o meu muito obrigado a você que está conectado aí no nosso canal. Nós vamos agora para um intervalo de apenas 1 minuto, e é o tempo de você então elaborar a sua pergunta e retornamos aqui para o segundo bloco, quando o professor Marcos vai responder as perguntas enviadas aqui para a gente. E se você desejar enviar perguntas, ainda dá tempo, viu? Clique aí no botão Social Stream que fica no alto à direita da sua tela e mande a sua pergunta para a gente, que após o intervalo, o professor Marcos estará aqui para responder aos seus comentários, tá ok? Até já! Muito bem, estamos aqui de volta para o segundo bloco,
aqui do nosso programa 10 Minutos para Você Saber, um programa produzido aqui pela IBS com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center, e que hoje conta com a presença do meu colega professor Marcos, autor de uma pesquisa muito interessante sobre processo sucessório nas organizações. E estou agora iniciando o nosso segundo bloco. Já fiz aqui algumas perguntas minhas, vou passar agora a palavra para você que está nos acompanhando. Temos aqui a pergunta em primeiro lugar do Miguel Cândido de Minas Gerais. Ele pergunta: o planejamento sucessório é mais importante para empresas familiares, cujos donos são os próprios gestores, ou para empresas cujos gestores são profissionais, hein, Marcos? Em que contexto que é mais crítico esse processo? Se é que essa é uma pergunta que parte de um pressuposto válido aí. É excelente a pergunta. Eu acho que é uma questão que está na agenda de todo executivo, as escolas de negócio. Na verdade, o processo sucessório ele é importante para qualquer organização que deseja trabalhar a sua longevidade. Não há como dar continuidade no negócio se eu não estiver preparando profissionais que possam ocupar essas posições seguintes. Porque há uma dinâmica, seja por decisão dos profissionais ou da organização, de trabalhar de uma forma muito ágil e desafiadora num ambiente cada vez mais competitivo. Então, o planejamento sucessório ele é recomendado, independente do tamanho da organização, ou se ela é familiar, privada ou pública, de maneira a garantir essa perpetuidade ou longevidade do meu negócio. Entendo. Agora, na sua visão, sem querer colocar muita pimenta aqui no nosso debate, o problema do turnover afeta profundamente a questão da sucessão dentro das organizações. E a gente tem visto aí estatísticas que eu classifico como no mínimo preocupantes. Não sei se é um julgamento de valor meu, mas particularmente no C-level das grandes organizações, o CEO está ficando menos do que 6, 7 anos dentro da cadeira dele, o C-level da área de tecnologia menos ainda. Como é que é possível desenvolver um bom trabalho de sucessão, ao mesmo tempo lidando com esses níveis de turnover tão elevados? Eu poderia até ampliar um pouco mais, né? Na tese eu apresento uma discussão em que as organizações estão observando que os seus candidatos à diretoria, por exemplo, ou a própria posição de C-level, a cada 3 anos, 4 anos, normalmente 50%, 60% daqueles candidatos desaparecem do seu radar, desaparecem do mapa sucessório. O que a gente tem observado é que são 2 fatores. Primeiro, há um planejamento sucessório sem levar em conta as decisões, os valores, os interesses do profissional. E aí o que eu estou dizendo é que ao fazer planejamento sucessório eu devo verificar se aqueles profissionais têm prontidão e disposição para aquelas posições seguintes. E é claro que é muito difícil de perguntar para um superintendente: você gostaria de ser diretor? Naturalmente que a resposta seria sim. Mas é como que eu faço essa pergunta? Atribuindo algumas missões, assignments, em que eu coloco esse superintendente e que eu possa verificar a disposição dele para ocupar um desafio, sentar numa arena política e lidar com essa situação. O outro aspecto é que, invariavelmente, a organização está olhando e verificando, por exemplo, no caso do superintendente, quanto tempo ele precisaria para sentar na cadeira de diretor, e eles calculam 3, 4, 5 anos. Entretanto, daqui a 5 anos, essa cadeira de diretor já não é a mesma. E esse superintendente, se ele estiver pronto para a cadeira de diretor daqui a 5 anos, ele continua sendo muito bom como superintendente e desaparece do mapa sucessório. Ele está pronto para um cargo ou para uma função que não existe mais. Exato. Que no mínimo se o trabalho é feito, não é mais feito por aquela cadeira, é outra cadeira que está fazendo. Então, e aí entra uma descoberta e uma redefinição do que é sucessão. Invariavelmente, a sucessão está determinada pelo sucedido. Eu tenho um sucessor na medida que é uma cadeira a ser ocupada. E o que nós observamos hoje é que eu preparo sucessores sem saber em que cadeira e que posição ele vai ocupar o cargo. Então eu preparo para lidar com um nível de complexidade superior num futuro que ainda não chegou. Estamos lidando com um contexto que não dá nem para classificar como complicado, ele é complexo. Ele é complexo porque nem os fatores, nem as ações e nem as reações são perfeitamente predizíveis mais. Mas enfim, esse é o nosso mundo e eu acho que quem está aqui é para aproveitar isso como uma oportunidade e não ver essas coisas como uma ameaça. Porque se por outro lado esse ambiente está todo bagunçado, por outro tem oportunidades aí para quem se mexer, né? Bom, aproveito aqui para engatar a pergunta da Ana Maria de São Paulo, que manda aqui uma
uma contribuição muito interessante. Primeiro, ela elogia a sua pergunta, viu, professor? Diz que pesquisou sobre o assunto e acha muito oportuna a sua pesquisa, e ela quer saber se, na sua opinião, o planejamento sucessório se aplica da mesma forma em empresas do setor público e do setor privado. Poxa, eu agradeço a pergunta da Ana. E ela é muito pertinente porque houve uma preocupação na pesquisa da tese em que a investigação não se deu não só em empresa privada como também em empresa pública. Ela é importantíssima, ela se dá da mesma maneira, mas é claro que há uma dinâmica diferente, dado talvez um princípio geral. Na organização privada eu posso tudo menos o que é proibido, e na organização pública eu só posso o que é permitido. Então, quando eu faço o planejamento sucessório, eu tenho que levar em conta a especificidade de cada segmento. Mas, de maneira geral, o que nós buscamos observar são os mesmos atributos, talvez em momentos diferentes ou com uma dinâmica um pouco mais específica para cada ambiente ou natureza de negócio. Muito bem. Bom, e o nosso tempo está chegando ao final. Temos uma pergunta que está chegando agora ao vivo. Por favor, Renan, em alto e bom tom aqui para a gente poder colaborar, o nome do colega que mandou a pergunta e a questão aí para o professor Marcos. Sim, o Thiago Melo, do Rio de Janeiro, via o WhatsApp e enviou a seguinte pergunta. Quais foram as principais empresas estudadas e quais foram os fatores principais observados de sucesso e fracasso na sua tese? Ok, bom, como é um tema em que eu tive envolvido nos comitês de sucessão, nas discussões de potenciais sucessores e naqueles que acreditavam ser sucessores, mas não eram, houve aqui um acordo de confidencialidade com essas organizações. Mas foram organizações de serviço no mercado financeiro, organização pública, do setor público, mas de capital aberto, em que o setor público tem mais de 50% das ações, e uma investigação na indústria. Então, ou seja, 3 segmentos diferentes para demonstrar em que a aplicação, a explicação desse processo poderia ser válida em diferentes ambientes. Muito bem, mas aproveita e fala um pouquinho sobre a sua pesquisa. Além dessas 3 organizações, ou no contexto da pesquisa em cima dessas 3 organizações, uma porção de entrevistas, foi uma porção de entrevistas individuais e outras observando movimentos coletivos da organização. Como é que foi isso daí? A preocupação foi observar esse processo na percepção de diferentes interlocutores. Então, não só foram entrevistados potenciais sucessores em diferentes momentos da carreira, como aqueles que eram sucedidos. É natural, na pesquisa apareceu isso de forma muito natural, que um sucedido, aquele que seria sucedido, enquanto potencial sucessor, tinha uma dinâmica e forma de gestão das suas equipes, enquanto que aquele que seria sucedido, mas não estava no rol de análise de potencial, tinha um outro tipo de reação. E é claro que é um tema muito tenso dentro da organização, porque eu estou determinando aquele que chegou a uma posição, mas está praticamente determinando a sua permanência, e aqueles que vêm acelerando a sua carreira para ocupar novas posições. A dinâmica, para ser completada, ela se deu também com observação de dinâmicas de comitês de sucessão nos diferentes níveis, então desde o comitê entre vice-presidência e diretores até comitês de superintendências e gerentes, e em reuniões também de executivos para determinar como avaliar e que atributos seriam levados em conta para determinar quem era aquele potencial para determinada posição no futuro, ou seja, para montar um mapa estratégico, Nine Box e outros critérios, sistemas de avaliação. Bom, a pesquisa do professor Marcos, que você pode baixar na íntegra lá na Biblioteca de Teses Digitais da FEA-USP, está realmente imperdível. Eu sugiro a você, se tem interesse por esse assunto, que recorra ao trabalho do professor Marcos para ampliar o seu conhecimento. Você vai ver mais sobre a pesquisa que ele fez, tanto do seu ponto de vista de conteúdo, de informações, que está muito rica, e também do seu ponto de vista metodológico, uma metodologia pouco ortodoxa, vamos dizer assim, né? Eu falo isso de maneira aberta, porque tem até um debate a respeito dessas opções metodológicas que o professor Marcos utilizou, mas que, na minha visão, independente de opiniões distintas, foi um sucesso. A proposta que ele fez foi até o final coroada de êxito, na minha visão. E temos aqui mais uma última pergunta que chegou agora no ar. Vamos ver se dá tempo ainda de responder. Vamos lá? Sim. Marcos Silva Cunha parabeniza a entrevista e nos pergunta: o que é necessário para que os profissionais potenciais sejam percebidos para essa posição? Que aí já é o outro lado, né?
Não é o Isso. cara que está organizando a sucessão, mas é o sujeito que quer entrar nela. Obrigado aí, Marcos, pela sua contribuição. Vamos lá, professor. Marcos, interessante porque eu também conversei com esses profissionais e a questão deles era essa, como eu me coloco numa posição de potencial? Bom, a gente determinou que há alguns atributos. Um deles é como é que você lida com as situações que vão se colocar na sua mesa, na sua função. Uma delas é de atribuir ao contexto a resposta que você precisa dar ou as consequências dessa resposta. A outra é se colocar de uma forma, trazer para o teu locus de controle e dizer o que eu posso fazer diante dessa situação, o que eu tenho feito e o que gerou tal circunstância. Nesse momento eu estou me colocando como protagonista. E o protagonista é aquele que busca a ação. Então veja só, quando nós comentamos no bloco anterior em que lidar com a complexidade e se adaptar a ela era algo que hoje é um requisito básico, o que se busca hoje como um dos principais atributos é aquele que é capaz de promover a mudança que leva a minha organização mais rapidamente para o futuro que ela deseja. Então o que levaria a sua organização a dar conta da estratégia de 2020 antes de 2020. Se você é um agente dessa mudança, que promove essa mudança e que leva a organização para esse movimento, hoje ainda é um atributo de potencial. Eu diria que daqui a 5 anos eu consideraria que não há condição de ser parte de um time que o time próprio não propõe essa mudança. Então ainda dá tempo de ser um potencial sendo agente da própria mudança. Muitíssimo bem, parabéns aí pelas suas colocações, professor, obrigado aí pelas perguntas. E com isso, infelizmente, vamos chegando aqui ao final de mais uma entrevista da nossa série, do nosso programa 10 Minutos para Você Saber, um programa produzido aqui pela IBS, com o apoio da Praxian Consultoria e do Americas Academic Center. Eu convido você a ver as outras entrevistas que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube e, lógico, espero que você também se interesse pelos programas de formação profissional, de formação executiva, que a rede IBS de Educação Internacional oferece tanto aqui no Brasil, na versão online, quanto no exterior, tá ok? Então, uma boa tarde para você, uma boa semana. Obrigado mais uma vez, professor, pela sua vinda aqui. Foi uma satisfação tê-lo conosco. Uma boa semana e até mais. Obrigado.